meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Ahá, história, voltamos! É, mais um Nostalgia História, porque história é legal. Sim, história é muito legal, se você ainda não entendeu isso, vai assistir o vídeo sobre o Hitler, que eu acho que é um dos melhores vídeos de história desse canal. Nosso vídeo da Guerra Fria também é muito bom, enfim, nossa lista de vídeos sobre história é muito sensacional. Eu recomendo depois que vocês passem pela playlist de história do canal aqui e assistam os vídeos de história que são bons, são ótimos. E eu sempre quis fazer um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial. É porque eu gosto de guerra? Não, eu não gosto de guerra, a guerra é errada, façam amor, não façam guerra. Mas como agora estamos abrangindo o tema história no canal, acho que essa é a melhor oportunidade para fazer esse tema. Aí antes de começar o vídeo, eu queria falar com você que assiste Nostalgia no celular. Se você entrar na page do canal Nostalgia, você vai perceber que ali do lado de se inscrever tem um sininho, sabe? Tipo um sininho, um ícone. Então, clica lá que você vai ficar rico. Só isso, clica lá que você fica rico. Bem, além da minha vontade eminente de fazer o tema Primeira Guerra Mundial, vocês pediam muito nos comentários dos vídeos de história. Só não pediram mais do que o tema Segunda Guerra Mundial. Só que assim, não dá pra fazer um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial sem antes ter feito um sobre a Primeira. E no final desse vídeo vocês vão entender por quê. E tem outra coisa, por ser mais recente, quase todo mundo sabe como é que rolou a Segunda Guerra Mundial, o negócio dos nazistas, aí teve a bomba lá. A maioria das pessoas meio que já tem isso na cabeça. Principalmente também por causa das séries e filmes que vivem tocando nesse assunto. Agora eu só pedi pra você fazer agora um leve resumo da Primeira Guerra Mundial, assim, na tua cabeça. Você consegue? Poucas pessoas conseguem, a não ser que você seja um professor de história. Como o Caio Vinícius, meu querido professor de história, que ajudou também com esse roteiro. Um abraço pra você, Caio Vinícius, obrigado pela sua consultoria. Mas relaxa, porque agora você vai entender tudo sobre a Primeira Guerra Mundial. Meu, e a Primeira Guerra Mundial foi uma parada monstruosa, com várias frentes de batalha e um dos conflitos mais violentos da história da humanidade. A gente tá falando de uma guerra que contou com mais de 70 milhões de soldados e deixou mais ou menos 15 milhões de mortos. 15 milhões, galera. Do início ao fim foi épica. O povo, a batalha, a matança, os erros. E ela também mudou a face de nosso planeta, com suas trincheiras, tanques e aviões. E eu acho que o melhor jeito de entender como foi a Primeira Guerra não é ficar citando muito só locais, nomes e datas. Eu acho meio chato isso. Mesmo porque foram tantas batalhas, tantos generais importantes, que se eu ficar falando o nome de todo mundo, eu vou falar, vocês vão ouvir e depois vocês vão esquecer. Bem, eu prefiro explicar de uma maneira diferente, enxergando os países como os personagens principais dessa história. E antes da gente entrar de cabeça na guerra, nas trincheiras, a gente precisa entender como ela começou. Talvez vocês se lembrem da época de escola, que a Primeira Guerra começou com a morte de um rapaz, um cara chamado Francisco Ferdinando. Esse cara era herdeiro do Império Austro-Húngaro e ele foi assassinado em Sarajevo, a capital da Bósnia. Começou os nomes, não tem jeito, esse começo a gente tem que falar. Só que a gente precisa contextualizar a guerra. Não foi assim, tipo, Ferdinando tinha lá o Exódia do Yu-Gi-Oh!, mataram ele, ficaram putos, começou a guerra. Não foi assim. Tipo, a guerra desencadeou com o assassinato? Sim, você já vai entender por quê. Só que a morte dele desencadeou a guerra porque a Europa já era um pavio de pólvora ambulante desde o século XIX. Every search for the origins of the Great War comes back to Germany. Its state, militaristic and volatile. Its people, modern, industrious, and determined to better their position in the world. Its generals, obsessed with shows of greatness, but insecure about Germany's status as an imperial power. Então imagina lá a Europa. Um país da Europa. Então, ó, prepara a cabeça. Vamos imaginar a Europa, porque a gente vai entender como a guerra começou. E essa é uma das coisas mais legais. Como ela começou. E cai na prova também. Então é bom a gente entender isso. Então vamos voltar no tempo, em 1871. Ou seja, mais de 40 anos antes do início da guerra, né? A guerra começou em 1914. Já entenda isso, ó. Já sabe a data. 1914, começou a guerra. Que, aliás, não era chamada de Primeira Guerra Mundial, né? Porque eles não sabiam que ia ter a Segunda pra chamar ela de Primeira. Eles chamavam de a Grande Guerra. Então, beleza, vamos voltar pra 1871, voltando, ó, passando os anos, ó, voltei, cheguei. Opa, 1871. 1871 foi o ano que rolou a unificação da Alemanha, que formou um negócio que a gente conhece como Segundo Império Alemão. Aliás, deixa eu explicar uma coisa. Vários países da Primeira Guerra eram, na verdade, impérios. Simplesmente porque a Europa era cheia de impérios naquela época. Nem todo mundo era império. Tipo, a França já era uma república. Mas sim, tinham vários impérios por ali. E esses países eram impérios não só pelo fato de terem reis ou imperadores, mas também porque eles tinham colônias espalhadas pelo mundo inteiro. Ou seja, eram nações poderosas para um grande caralho. Os caras tinham poder, eles eram foda. As conquistas britânicas chegam até a Austrália e o Canadá. As da França, da Indochina à África. A Alemanha também possui colônias.
mas quer uma fatia maior do bolo. Eu irei falar desses impérios aqui, mas depois vou usar a nomenclatura países pra ficar mais fácil de entender. Então, por exemplo, quando eu falar da Rússia, eu estou na verdade falando do Império Russo, porque naquela época ainda era um império, beleza? Entenderam isso? Ok, absorveram? Agora vamos para a Alemanha. Ou melhor, o Império Alemão. Em 1870 rolou uma guerra contra a França. Então agora, para ficar mais fácil de você acompanhar, eu irei chamar o meu querido amigo Mapa, onde lá ficará tudo muito claro para vocês entenderem como começou essa porra dessa Primeira Guerra. Vem a mapinha! Olha o mapa! Bem, em 1870 rolou uma guerra entre a França e a Prússia, que era um dos reinos germânicos ali da Europa, e aliás, um dos mais fortes. Bem, essa guerra terminou no ano seguinte e a França foi derrotada, os franceses perderam. Nessa época, vários pequenos reinos germânicos ali do meio da Europa já eram aliados, e com essa guerra, a Prússia uniu todos esses reinos, formando um império alemão. E é claro que a França, né, que perdeu alguns territórios na guerra e ainda teve que pagar uma fortuna como indenização, se sentiu humilhada pra caralho. Antes de 1871, a Prússia era um estado dividido. Ao esmagar a França e anexar as províncias francesas de Alsácia e Lorena, ela se tornou o Império Alemão. Aí começou a esquentar a panela, né? A relação entre esses países que já não era das melhores começou a ficar mais tensa ainda depois disso. E aí entra uma informação importante. De todas as grandes potências da Europa, a Alemanha era a que tinha menos colônias. E aquelas que eles tinham eram bem meia boca, sabe? Meio usadinho. Só que assim, a Alemanha estava virando uma puta potência econômica. Só que politicamente, né? Pelo esse fato de ter poucas colônias, eles estavam meio enfraquecidos. Então eles precisavam muito de aliados para conseguir aumentar o seu poder político. Foi aí que os alemães criaram uma parada chamada a Liga dos Três Imperadores. Aí o que eles fizeram, né? Se aliaram a outros dois impérios. Um deles todo mundo deve conhecer, que era o Império Russo, que foi um dos maiores de todos os tempos. E o outro se chamava Império Austro-Húngaro. E esse império era uma parada bem curiosa. Era quase que uma sociedade entre a Áustria e a Hungria, e funcionava como um único império, controlado pela Áustria. Só que essa aliança dos três imperadores não rolou muito tempo porque a Rússia e o Império Austro-Húngaro já estavam se estranhando por causa dos Balcãs, que era uma região que ficava ali no sudeste da Europa e que vai ser importante pra caralho daqui a pouquinho. Se lembre dos Balcãs. Então a Rússia, ó, meteu o pé e saiu fora dessa aliança. E ficaram só os alemães e os austro-húngaros. E aí em 1882, a Itália, nossa querida amiga Itália, que também tinha acabado de se unificar, viu que era uma boa entrar nessa jogada, né? Falou, opa, eu vou entrar ali com os caras ali, com os brother. Aí nasceu uma parada chamada Tríplice Aliança. In the center of it all was the Triple Alliance of Germany, Austria, Hungary and Italy. By a secret treaty in 1879, Austria and Germany had been allied against Russia. Só que assim, do outro lado, lembra da França? Que tava chateada porque tinha perdido aquela guerrinha lá, vocês se lembram? Eu falei agora há pouco, vocês lembraram? Então, a França estava chateada. E como a Rússia tinha saído fora daquela aliança ali com a Alemanha, a França foi lá na Rússia e começou a flertar. Começou, entendeu? Falou, Rússia, olha como eu tô gostosa. Tá vendo meus peitos, Rússia? Vocês tá achando que tá gostoso? Então, em 1892, a França e a Rússia viram aliados. Fear of Germany's might and of its aspirations to dominate Europe prompted Russia and France to forge a close military alliance. Aí pra piorar mais essa feijoada que tava começando a ferver, sabe quem entrou no meio dessa treta? A poderosa Inglaterra. Então no início do século XX, o Império Britânico entrou nessa treta e os caras tinham colônias fodonas em todos os continentes e eram basicamente eles que mandavam no mundo todo. Então em 1904, eles fizeram vários acordos com a França e 3 anos depois com a Rússia. E aí o que aconteceu? Esses 3 países formaram uma parada chamada Tríplice Entente, que tem esse nome, Entente, porque é a palavra acordo em francês. Technically, the Triple Entente, or the Entente Cordiale, was formed to counterbalance the Triple Alliance of Germany, Austria, Hungary, and Italy. Italy was allied with Germany and Austria-Hungary before the war, in case you didn't know that. Bem, com essas duas grandes alianças militares, a tensão na Europa começou a ficar mais tensa ainda. A tensão ficou mais tensa, faz sentido? Não sei. E pra piorar mais um pouquinho ainda, estava rolando uma puta corrida armamentista entre a Alemanha e a Inglaterra, que na época era uma das maiores potências econômicas do mundo. E por serem as duas maiores economias do mundo, isso começou a reverberar na vizinhança, ou seja, toda a Europa começou a se armar também. A corrida armamentista é muito boa para os negócios. As grandes potências europeias preparam-se para a guerra. O seu serviço militar ininterrupto treina homens para a guerra. E
agora que a gente precisa ir para os Balcãs, aquele lugar que eu falei que seria importante pra caralho pro start da guerra. E que durante muito tempo foi controlado por outro império, chamado Império Otomano. Esse Império Otomano era antigo pra caralho. O centro dele ficava onde hoje é a Turquia. Só que os caras se espalharam pelo Oriente Médio, norte da África e um pedaço da Europa. Só que aí, a partir do século XIX, ele entrou em decadência e começou a perder vários territórios. E um lugar que eles se fuderam pra caralho foi ali nos Balcãs, mais especificamente na Bósnia. A Bósnia era do Império Otomano, mas em 1878, depois de uma guerra entre os russos e os otomanos, ela passou a ser controlada pelo Império Austro-Húngaro. E é aí que a coisa virou uma zona, que a Bósnia continuou pertencendo aos otomanos, mas quem administrava o lugar eram os austro-húngaros. Achou isso confuso pra caralho? Bem, o pessoal do Império Austro-Húngaro também achou isso meio confuso. Aí em 1908 eles resolveram que era mais fácil anexar a Bósnia ao seu território de uma vez por todas e foda-se. Então aquela porra toda ali é o Império Austro-Húngaro, entendeu? Agora, se a Europa era um barril de pólvora, os Balcãs eram o pavio desse barril. Então era só uma questão de tempo até que esse barril explodisse. E quando explodisse ia dar merda, já que tava todo mundo armado pra caralho ali. Os britânicos prestavam pouca atenção ao buraco negro da Europa, conhecido como o barril de pólvora dos Balcãs. 2 guerras nos Balcãs haviam deixado 200 mil mortos. Em 1914, na Grã-Bretanha, essas tragédias distantes foram esquecidas. Então agora vocês já entenderam como é que estava a situação ali na Europa, no início da Primeira Guerra Mundial. Então de um lado tínhamos a Tríplice Entente e do outro a Tríplice Aliança. Só que vocês não precisam decorar esses nomes, que a gente vai usar outros que vários historiadores preferem e que são mais simples. Então assim, sempre que eu falar da Tríplice Entente, que é a Inglaterra, França e Rússia, eu vou usar o termo aliados. E quando eu falar impérios centrais, é porque eu estou falando da Alemanha, do Império Austro-Húngaro e do Império Otomano. Aí finalmente chegamos no dia 28 de junho de 1914, quando aquele famoso Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, viajou para a Bósnia com sua esposa. E essa foi a pior decisão que ele teve em sua vida, né? A pior e a última também. Isso porque nos Balcãs tinha um país chamado Sérvia, que eram loucos para dominar ali aquela região, e eles queriam ver os austro-húngaros fora da Bósnia de qualquer maneira. E aí que deu a merda, porque no meio da visita do arquiduque, um estudante chamado Gavrilo Príncipe sacou a sua pistola e matou o Francisco Ferdinando e sua espositia. Estas são as últimas imagens do casal. Pouco depois, ao deixar o prédio, eles são mortos com uma pistola. O assassino, Gavrilo Príncipe, é um nacionalista bósnio de 19 anos. E claramente ele fez isso a mando dos sérvios, que inclusive já tinham organizado vários ataques terroristas na Bósnia. Aí pronto! Essa era a faísca que aquele barril de pólvora chamado a Europa precisava para explodir. E aí começou uma parada chamada Crise de Julho, com várias manobras políticas que resultaram na maior guerra que o mundo já havia visto. Então assim, essa Crise de Julho é uma parada insana. Porque assim, tinham vários aliados na Europa. Então quando um entrava em guerra, o aliado automaticamente entrava junto. Ou seja, a Europa foi desmoronando em uma semana. Olha a loucura que foi, velho. Por causa daquele assassinato, a tensão entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, que já era grande, cresceu a tal ponto que o Império Austro-Húngaro falou: não, quer saber? É guerra, sérvios, filhos da puta, quero entrar em guerra com você, vou foder vocês. Generais da Áustria há muito procuravam uma desculpa para subjugar a Sérvia. Eles não podem provar que o país é responsável pelos assassinatos em Sarajevo, mas conseguem convencer o seu imperador. O chefe do Estado-Maior austríaco declara: precisamos nos livrar dos sérvios, pois eles vivem mordendo os calcanhares do Império como cobras. E aí o que aconteceu? A Rússia era aliada da Sérvia. Então, né, já temos mais um aí pro bolo. Foi aí que a Rússia também entrou na guerra e começou a preparar suas tropas para ajudar. Bem, a Alemanha percebeu isso e mandou a Rússia parar com essa merda. E como os russos nem responderam, os alemães declararam também guerra contra a Rússia e a França, já que a França também era aliada da Rússia. A Alemanha deu ao czar 12 horas para suspender a mobilização. A seguir veio o ultimato alemão para que a França, em 18 horas, declarasse sua neutralidade, caso a Alemanha lutasse contra a Rússia. Com as fortalezas francesas de Verdun e Toul reféns dos alemães, a França se mobilizou. O resto foi formalidade. No dia 3 de agosto, a Alemanha entraria em guerra contra a França e a Rússia, aliando-se à Áustria-Hungria, o que acabou sendo altamente animador.
Para chegar na França, os alemães precisavam passar pela Bélgica. Então eles foram lá e invadiram o país. E como a Bélgica era um país neutro, essa invasão deixou os ingleses muito putos. E aí eles foram lá e declararam guerra contra a Alemanha. E a Itália? Bem, a Itália, bem espertinha, deu um jeito de ficar fora dessa treta toda. Quando a guerra começou, eles falaram que a aliança dos impérios centrais era um pacto defensivo. E como os austro-húngaros que tinham começado a guerra, eles iam ficar neutros. Mas calma que a gente ainda vai falar da nossa querida amiga Itália. Ah, Itália, ah, Itália. Bem, além disso, a saída da Itália nessa guerra não fez muita diferença, porque logo que a coisa esquentou, a Alemanha também fez uma aliança com o Império Otomano. Pronto, agora era todo mundo contra todo mundo e a coisa não ficou só na Europa, não. Nesse começo de guerra, rolaram várias batalhas na África e no Pacífico, onde os países europeus tinham colônias. Na África, franceses, britânicos e belgas atacam as colônias alemãs de Togo, Camarões, Tanganica, Ruanda e Namíbia. O objetivo? Estender os seus impérios coloniais e obter as matérias-primas necessárias para a indústria da guerra. E os alemães começaram tomando um couro, porque em poucos meses eles perderam quase todas suas colônias no Pacífico. Até o Japão, que estava de olho em uma das colônias alemãs, entrou na dança e declarou guerra contra os impérios centrais. Na Ásia, para honrar o seu tratado de aliança com a Grã-Bretanha, o Japão combateu os alemães desde o início. Os japoneses aproveitam a oportunidade para se servir do enclave alemão na China, o porto de Tsingtao, onde existe uma cervejaria alemã que produz uma cerveja conhecida até hoje. Bem, quem também teve uma participação importante nisso foram os exércitos da Nova Zelândia e da Austrália, que estavam jogando do lado da Inglaterra. A Índia, que era a maior colônia inglesa, também teve um papel bem foda aí. Quase 1 milhão de indianos lutaram ao lado dos aliados nos 4 anos da guerra. Bem, mas o pau estava comendo de verdade ali na Europa mesmo, ali que o bagulho tava forte. E aí que entra o que chamamos da primeira fase da guerra, que é a guerra de movimento. Isso porque entre agosto e novembro de 1914, vários exércitos estavam se movendo pela Europa, indo, obviamente, em direção ao inimigo. A maior parte dessa movimentação foi feita pelos exércitos da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. A Alemanha queria pegar a França rapidinho para depois se preocupar com os russos. E os austro-húngaros queriam invadir a Sérvia e resolver a treta deles logo ali. Só que os dois se fuderam. Os austro-húngaros acharam que iam chegar lá na Sérvia de boa, iam chutar a bunda de todo mundo e beleza, acabou, ganhamos nossa parte aqui, agora vamos ajudar a Alemanha. Não foi isso que aconteceu. Eles levaram uma surra da Sérvia. Eles até que conseguiram invadir a Sérvia, mas tomaram uma surra tão grande que no final de 1914 tiveram que recuar e sair fora da Sérvia. E os alemães estavam ali, ó, atravessando a Bélgica para chegar até a França. E essa travessia, que na teoria parece algo simples, já que a Bélgica era neutra, foi uma coisa tão bizarra, tão violenta, que ficou conhecida como o estupro da Bélgica. Mano, os alemães tacaram o terror ali. Os caras queimaram prédios, mataram civis pra caralho. Mano, foi um bagulho insano, uma carnificina. Qualquer um que eles acreditam ser um atirador é capturado e morto. Belgas, franceses e britânicos acusam os hunos, como chamam seus inimigos, de estuprar, cortar seios de mulheres e mãos de crianças. E se já não bastasse ter estuprado a Bélgica, quando eles chegaram ali na França, começaram a fuder os franceses também, que tiveram que ir recuando. Só que o que aconteceu? Os russos foram e começaram a invadir a região da Prússia, do outro lado da Alemanha. E por causa disso, os alemães tiveram que mandar pra lá vários exércitos que estavam lutando ali com os franceses. E eles até que conseguiram impedir o avanço dos russos ali naquela parte de trás da Alemanha. Só que eles acabaram se enfraquecendo ali no fronte contra a França. Isso rolou porque a França agora tinha ajuda do exército inglês. Foi aí que em setembro de 1914 rolou a primeira grande batalha da Primeira Guerra Mundial, chamada de a Primeira Batalha do Mort Français. Essa foi uma batalha com 1 milhão de soldados franceses e ingleses enfrentando 1,5 milhão de alemães. French artillery units proved to be extremely effective, thanks to the 75mm cannon, which can fire 20 rounds a minute. On September 9th, after 3 days of fighting, the French and British are victorious, but only after human carnage on a terrible scale. The French historian Marc Bloch, a sergeant at the time, writes, "A severed leg lies on the ground, almost ridiculous in his horror." Velho, imagina 2,5 milhões de pessoas se matando, velho. Mano, é muito
muita gente. Essa grande batalha durou uma semana e ficou conhecida como o Milagre do Mor, porque foi aí que os aliados conseguiram parar o avanço dos alemães, que acabaram recuando quase 100 quilômetros em território. Ou seja, aquele grande plano alemão de conquistar a França ali rapidinho em algumas semanas já não ia rolar. Aí quem partiu também pra porrada foi o Império Otomano, que, como eu falei, tinha se aliado aos alemães e resolveu sair no braço com os russos ali na região do Mar Negro. Só que o que aconteceu? Essa treta com os russos rolou sabe quando? Durante o inverno nas montanhas. Então é claro que os otomanos se fuderam, né? Ó, primeira vez que o general inverno entra em ação, hein? Os russos, né, acostumados com o seu grande inverno ali de menos 40 naquela porra lá, conseguiram segurar o avanço dos otomanos. O ataque falha. Derrotados, os 70 mil soldados do terceiro exército turco morrem de frio ou são mortos enquanto recuam. Nem um único muçulmano, nem na Rússia, nem entre os seus aliados, ergueu-se para a Guerra Santa. Então, galera, ó, voltamos para o nosso mapinha, vamos prestar atenção. Já tinham várias batalhas rolando em vários lugares, só que a guerra só estava começando. Bem, depois dessas batalhas, logo nos primeiros meses, a Primeira Guerra entrou em sua segunda fase, que era chamada de Guerra de Posições. Bem, se antes a gente tinha vários exércitos avançando que nem louco na porra da Europa ali, agora a parada tinha mudado completamente. Isso porque, especialmente na região da França, os soldados continuavam lutando, mas basicamente no mesmo lugar, nas mesmas posições, ninguém conquistando muito terreno do outro. Isso rolou por causa de uma coisa muito famosa na Primeira Guerra Mundial, as trincheiras. Pra vocês entenderem, nas guerras que rolavam antes, as batalhas tinham a infantaria de cada exército frente a frente, um avançando na direção da outra, sempre com o apoio de cavalaria e artilharia. Mas na Primeira Guerra Mundial, isto mudou. Os soldados começaram a cavar linhas e linhas de buraco, que eram as trincheiras, e eles ficavam ali defendendo aquela posição. Entre as várias trincheiras de um lado e do outro, existia um terreno neutro, chamado de Terra de Ninguém. Cada exército enchia esse lugar de minas terrestres e arame farpado para os inimigos não avançarem por ali. O exército pode avançar. Tropas são massacradas. E aí rola uma história engraçada que rolou na França em 1914. Em alguns lugares as trincheiras ficavam tão pertas uma das outras que na noite de Natal os soldados fizeram uma trégua. Alguns ingleses, franceses e alemães saíram das trincheiras e foram confraternizar com o inimigo. Os caras trocaram presentes e até mesmo jogaram futebol juntos. Velho, olha que bizarro. On Christmas Eve, the soldiers in the field agreed not to fire on one another. That night, on a front where 5 days earlier there had been savage fighting, the guns fell silent. Imagina você estar em guerra com um cara e ele aparece com um presente ali na sua trincheira. É lógico, isso rolou só em algumas regiões e claro que os generais dos dois lados ficaram bem putos e mandaram parar com isso bem rápido. On the following morning, German soldiers walked across towards the British wire and British soldiers went out to meet them. A famosa trégua de Natal é até hoje visto como um dos maiores exemplos de humanidade do século XX. Só que assim, galera, se muita gente morria na terra de ninguém, a vida dentro das trincheiras não era nada fácil, porque aquilo era uma puta coisa tosca. Aliás, morria mais gente dentro das trincheiras do que fora dela. Tinha rato, falta de comida, mofo, doença, fazia frio pra caralho. Era um ambiente mórbido, era uma coisa foda pra caralho. Viver nas trincheiras para os soldados era uma experiência. O sargento Beck escreve: um dos meus homens foi mordido na orelha, outro no nariz. Quando estamos deitados, os ratos correm sobre nós, como gatos. Eles devoram tudo o que temos: chocolate, queijo camembert e até mesmo as coronhas dos nossos rifles. Os homens os caçam como podem. Em apenas um buraco, mataram 17 deles como pequenos coelhos. Bem, além disso, a Guerra das Trincheiras deu origem a outra coisa. Uma das maiores atrocidades que rolaram em guerras modernas. Eu estou falando da Guerra Química. O uso de armas químicas já era proibido internacionalmente, mas na Primeira Guerra todo mundo mandou isso pra merda, né? Tipo, foda-se, nós tá em guerra mesmo. Quem começou com isso foram os franceses, que jogavam gás lacrimogênio nas trincheiras alemãs nos primeiros meses de guerra. Mas o primeiro gás letal, que era feito à base de cloro, começou a ser usado pelos alemães em 1915. A nuvem de gás cloro matou 5.000 soldados aliados em minutos e incapacitou outros 5.000. Alguns sobreviveram correndo da nuvem de gás e finalmente se safaram a 4,8 quilômetros de distância. Coisa terrível. Um homem chegou tão azulado quanto o uniforme de marinheiro. Tossia muito, expelindo uma espessa secreção e lutando muito para respirar. Uma forma horrível de morte para um homem forte.
E já que eu estou falando disso, é legal ir pra 1917, quando rolou uma das paradas mais tensas da Primeira Guerra Mundial, e você deve se lembrar, quando surgiu a arma química mais famosa de todas as guerras. O famoso gás mostarda. Ah, e o nome parece inofensivo, né? Você usa mostarda no seu cachorro-quente, que mal mostarda pode fazer, né? Ironicamente, era efetivo não pelo número de homens que matou, mas pela quantidade de soldados que feriu. Em 1918, os britânicos tinham cerca de 20 mil homens hospitalizados, sofrendo com os efeitos do gás mostarda. Se alguém jogasse essa porra do seu lado, você ia ficar cheio de bolhas. Seus olhos iam começar a arder. Você ia vomitar pra caralho. Ia ter hemorragia interna e externa. E é óbvio, se você ficasse muito tempo respirando essa merda, você morria. Mesmo os soldados portando as últimas máscaras contra gases não estavam seguros. Provocava terríveis bolhas, então se entrasse em contato com a pele já começava a produzir bolhas imediatamente. E se você ficasse muito exposto, poderia chegar até os ossos. Também afetava áreas de mucosas, embaixo dos braços e nas virilhas. A vítima sofria de conjuntivite, os olhos se fechavam, então muitos homens não podiam enxergar. Mas isso era temporário, porém ainda incrivelmente assustador para os soldados que não sabiam se poderiam ver novamente. Só que assim, se na frente ocidental, ali na França, todo mundo ficou dentro das trincheiras, ali por volta de 1915, agora lá pros lados do Império Otomano, o bicho pegou de verdade. Primeiro, os otomanos tentaram conquistar o canal de Suez. Fica ali no Egito. Na época era defendido pelos ingleses. Esse canal tem um valor estratégico fodíssimo, porque ele permite que os navios naveguem do Mediterrâneo para o Oceano Índico sem precisar contornar a África. Só que esse ataque não deu em nada porque os ingleses que estavam ali no Egito resistiram. Agora o pau comeu de verdade naquela região quando os franceses e os ingleses começaram uma campanha chamada Gallipoli, que tinha dois objetivos. O primeiro era dominar a península de Gallipoli e o Estreito de Dardanelos, que era tipo um portão para os mares da Rússia. O outro objetivo era conquistar a capital dos otomanos, que é a cidade de Istambul, que na época se chamava Constantinopla. Olha só, eu já vi isso daí em documentários. Então essa era Constantinopla? Sim. Então em abril de 1915, vários soldados aliados desembarcaram ali e foram para o pau com os otomanos. On April 25th, 1915, the Anzacs, the Australian and New Zealand forces, together with British and French contingents, are dropped on the narrow beaches. From high on the steep slopes, the Turks fire on them with impunity. Ellis Ashmead Bartlett, the British war correspondent for the London Daily Telegraph, writes, "It is the most ghastly military fiasco in our history. The generals had no maps and a vague idea of the nature of the ground in their front, and no adequate steps were taken to keep the troops supplied. The Australian volunteers have nothing to drink under a beating sun." Velho, eram mais de 500 mil soldados ingleses e franceses enfrentando 300 mil otomanos em várias batalhas. Isso durou vários meses, até que em janeiro de 1916, o exército dos aliados começaram a ter perdas enormes. Aí eles foram obrigados a sair de lá e recuaram até o Egito. Então tinham vários combates rolando em vários lugares do mundo, gente morrendo pra caralho, uma puta destruição para todos os lados. January 1916, the second winter of the war. On the Western Front, the Germans were preparing a new offensive. Its code name was Gericht, judgment. An offensive needs supplies. This was just one of 10 new railway lines that the Germans were edging forward, sleeper by sleeper, rail by rail, scalpels cutting into the heart of France. Foi aí que dois países olharam pra essa porra toda, falaram o seguinte: pô, tá da hora essa guerra aí, essa brincadeira. Eu vou entrar nessa porra, eu vou entrar aí. Lembra que eu falei que a Itália tinha escolhido ficar de fora da guerra? Bem, em 1915 rolou uma série de negociações com várias potências prometendo vários territórios pra Itália. E aí a Itália decidiu entrar na guerra do lado dos aliados. Velho, os italianos viraram a casaca e foram imediatamente pra cima do Império Austro-Húngaro, mano. Olha que filhos da puta. A Itália entra na guerra em 23 de maio de 1915. Um poder neutro nos primeiros meses da guerra, não obstante, era aliado da Alemanha. Grã-Bretanha e França prometem voltar à Itália, às cidades de Trento e Trieste, que ainda estão em território austríaco. A Itália muda de lado. Só que no mesmo ano, quem entrou na guerra também foi a Bulgária. A Bulgária ficava nos Balcãs e tinha uma posição estratégica fodida. Primeiro porque ela servia como um corredor, ligando o Império Otomano com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Ou seja, os caras podiam mandar recursos e soldados de um lado para o outro por ali. E ainda mais importante, ela é colada na Sérvia. Aí a Sérvia, que até então estava segurando a invasão austro-húngara, se fudeu. Os búlgaros, que eram inimigos mortais dos sérvios, marcharam para dentro do
país e pronto, fudeu. A guerra acabou para a Sérvia. Só que podia ter rolado outro final para essa história da Sérvia. Isso porque os aliados tentaram convencer a Grécia para se juntar a eles na defesa da Sérvia. Só que o governo grego estava completamente dividido entre qual lado apoiar na guerra. Rolaram até mesmo conflitos internos dentro do país por causa disso. Só que quando a Grécia finalmente se juntou aos aliados e declarou guerra aos impérios centrais, a Sérvia já tinha rodado e não adiantava mais porra nenhuma. Ei, Grécia! Agora, se vocês estão achando que com a entrada da Itália de um lado e a Bulgária do outro, os times da Primeira Guerra Mundial estavam fechadinhos, vocês estão enganados. Calma que ainda cabe mais gente aí. Em 1916, a Romênia decidiu entrar na guerra ao lado dos aliados e começou a atacar os austro-húngaros. Assim, no início os ataques até que foram bem sucedidos, mas logo os impérios centrais viraram o jogo e começaram a dar um pau nos romenos. A guerra na Romênia continuou durante mais um ano e os caras deram uma canseira enorme nos austro-húngaros e perderam muitos soldados. On August 27th, Romania declared war against the Central Powers of Germany, Austria, and Hungary. Fighting with antiquated forces and a reluctant military ally in Tsarist Russia, Romania launched an ambitious attack against the Central Powers on the Eastern Front. Isso até a Romênia se render no final de 1917. Agora a gente não pode falar de outros povos entrando na guerra sem citar o Oriente Médio. Então nessa região, galera, rolaram várias campanhas importantes. Como a campanha do Cáucaso, que é aquela que tinha começado com os conflitos entre os otomanos e russos perto do Mar Negro. Só que ali para os lados do Império Otomano, as batalhas foram mais espalhadas. Então teve a campanha da Mesopotâmia, que aconteceu onde hoje é o Iraque. Teve a campanha da Pérsia, que rolou onde é o Irã. E a campanha do Sinai e Palestina. Então é importante que vocês entendam que em cada uma dessas campanhas, desses conflitos, cada uma das potências tentava trazer a galera que tava lá pro seu lado. E quem foi mais bem sucedido neste papel foram os ingleses, que conseguiram fazer vários povos árabes se unirem pela independência dos otomanos, em uma parada que ficou conhecida como a Revolta Árabe. E aí vale a citação de um militar inglês muito importante, Thomas Edward Lawrence. O cara foi tão importante na hora de costurar uma aliança entre os povos árabes, jogando toda essa galera contra os impérios centrais, que passou a ser conhecido como Lawrence da Arábia. His mission was to foment an Arab revolt against the Turks by providing them with money, weapons, and promises. Então, além de fazer todo o meio-campo político entre os árabes, ele também participou de vários ataques contra os impérios centrais. E entre as emboscadas de Lawrence e o exército de 400 mil homens de Allenby, os turcos foram derrotados de Aqaba a Tafila, de Gaza a Beersheba e Jerusalém. E o bagulho foi tão grande que os otomanos até ofereceram uma recompensa pra quem capturasse o cara. Mas não deu muito certo. Lawrence só morreu em 1935, muitos anos depois do final da Primeira Guerra, na Inglaterra. Mas vamos deixar agora o Oriente Médio um pouquinho de lado e voltar para o quebra-pau lá entre a Alemanha e os franceses. Lembra lá das trincheiras? Vamos voltar pra lá? Porque em 1916, a frente ocidental foi o cenário para uma das batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra. Tipo, os alemães perceberam que aquele lance de ficar lá em trincheiras se defendendo não ia dar em porra nenhuma, só ia morrer gente e eles não iam avançar em nada. Então, ao invés de conquistar terreno, eles decidiram que o caminho era massacrar os exércitos aliados da França para obrigar a França a se render. E esse plano tinha dois estágios. O primeiro era o estágio do mar, com submarinos atacando navios que estivessem levando suprimentos para os exércitos aliados. In 1915, the Germans declared that passenger ships sailing to Allied ports were at risk of being sunk without warning. Civilian passengers, too, were now potential targets at sea. E o segundo era bombardear as tropas francesas com artilharia até que eles se rendessem. Só que isso precisava rolar em um lugar onde os franceses não conseguissem recuar, porque a ideia era mesmo trucidar os caras, encurralar os caras, tá ligado? E os alemães escolheram como alvo a cidade de Verdun, que tinham vários fortes ao redor e era um ponto estratégico foda, bem no meio do caminho para Paris. It was one of the most brutal, most sinister battles in military history. The Battle of Verdun. One general's attempt to defeat another with a calculated campaign of wholesale slaughter. A battle which raged for almost a year and placed an entire city under siege. No início, o plano dos alemães até que deu certo e eles começaram a conquistar vários fortes ali daquela região. Mas logo a coisa se equilibrou e os franceses começaram a reagir. Os fortes eram capturados por um lado e recapturados pelo outro. E tudo isso foi rolando debaixo de artilharia, gás tóxico. Foi tipo um inferno na terra que durou 10 meses. On the 25th of February, the mighty fort de Douaumont fell into German hands almost by default. The French mounted
a strong and powerfully prepared attack on Fort Douaumont. They got some very large guns themselves, 400-centimeter guns, and they hammered Fort Douaumont into the ground, as it were. The Germans had done the same as the French had done. They had evacuated their troops so that not too many Germans were killed, but the French were able to storm into Douaumont, seize it, claim it, and say to the world, we have reclaimed our fort, we have reclaimed Fort Douaumont, and was lauded round the world. It became the great French achievement of 1916. Só que os franceses utilizaram uma estratégia que ficou muito famosa e que inclusive foi muito decisiva para ganhar essa batalha. E essa estratégia era o seguinte, fazer um rodízio de tropas. Era tipo assim, os soldados iam e lutavam lá no front, né, na frente ali do pelotão lá, tomando chumbo. Só que depois de um tempo eles recuavam e voltavam para descansar. E outras tropas entravam no lugar dos que foram descansar. Ou seja, logo os alemães começaram a ficar desgastados, enquanto a galera da França ainda estava inteirona. Isso aumentou cada vez mais a moral dos franceses. E em dezembro, os alemães foram obrigados a recuar. Depois de quase 6 meses de luta, a exaustão e falta de munição causaram o cessar-fogo em Verdun. A França perdera 500 mil homens, a Alemanha 400 mil. Falkenhayn acertara na sua estimativa, só que estavam longe da vitória. Seus homens morreram na lama, outros na areia. E um dos responsáveis pela vitória dos aliados foi um cachorro. Galera, mais de 50 mil animais foram utilizados durante a Primeira Guerra Mundial, especialmente como mensageiros. Dogs had a bunch of jobs in the war, especially in the trenches and no man's land. Actually, it's estimated that by 1918, Germany had used over 30,000 dogs in the war, and the Allies on the Western Front had used 20,000, including the most decorated and highly ranked service dog in military history, the American dog, Sergeant Stubby. E um dos maiores heróis da Batalha de Verdun foi um cachorro chamado Satan. Sim, o Satan foi um herói. O cachorro Satan era do exército francês. O Satan atravessou as linhas inimigas usando uma máscara de gás e transportando uma mensagem que dizia aonde os alemães guardavam armas e munições. Só que quando ele já estava perto dos franceses, os alemães conseguiram acertar 2 tiros no Satan e arrebentaram sua patinha, coitado. Só que olha que foda, mesmo com a patinha quebrada, ele conseguiu chegar até a trincheira e entregar a mensagem. Então os franceses ficaram sabendo onde era o estoque alemão de armas e destruíram a parada. Bombardearam. E isso salvou a vida de pelo menos 10 mil soldados franceses que estavam encurralados ali pelos alemães. Essa é a história de Satan, um cachorro herói. Herói se você pensar no lado dos franceses, né? Para os alemães foi realmente Satan que fudeu eles. Só que assim, antes dessa batalha em Verdun, quando os alemães ainda estavam planejando atacar ali os franceses, os aliados também estavam se preparando para atacar a Alemanha. Só que esse ataque era em outro lugar, na região do rio Somme, que fica no norte da França. Então a batalha do Somme começou em julho, ou seja, ela rolou junto com a batalha de Verdun, que era bem perto dali, inclusive. Os aliados começaram ganhando, mas logo os alemães começaram a resistir. Então morreu gente pra caralho dos dois lados, mais uma vez. And it's just the first day in a battle that rages for another 4 months, finally ending in November amid freezing rain and mud. By then, the Allies have advanced 10 miles at a cost of 430,000 British casualties, 200,000 French casualties, and 450,000 German. It makes the Battle of the Somme one of the bloodiest in history. E foi aí que a frente ocidental mudou, porque os alemães se ligaram que o poder ofensivo deles tinha acabado. Ou seja, naquele momento eles perceberam que era mais importante tentar manter os territórios que eles já tinham conquistado. Isso era melhor do que tentar avançar ainda mais para dentro da França, já que a ideia inicial deles era chegar até Paris e dominar a França. Então o que eles fizeram? Eles montaram uma linha de defesa um pouco mais atrás do fronte de batalha. Essa linha de defesa ficou conhecida como linha Hindenburg, para resistir aos ataques aliados. Enquanto essas batalhas de Verdun e Somme rolaram, os russos lá no outro lado da Europa também lançaram uma ofensiva de 2 meses que fez um estrago enorme no exército austro-húngaro, que ficou meio que destroçado. Os caras perderam quase 1 milhão de soldados entre mortos, feridos e capturados, e muita gente diz que essa foi a maior vitória dos aliados na guerra. The Russians launched their attack first. On the Eastern Front, General Alexei Brusilov has carefully maintained the element of surprise. His troops break through the enemy lines, in some places advancing 60 miles
than taking 200,000 prisoners. Agora, quando a gente cita essas batalhas enormes de 1916, a de Verdun, a Batalha de Somme, você vê que eu tô falando François, é Somme, Verdun. Bem, algo que foi muito importante nessas batalhas foram os aviões. Chegamos nos aviões. Mesmo porque a Primeira Guerra Mundial ficou conhecida como sendo um dos primeiros grandes conflitos a utilizar aviões, que tinham sido inventados no comecinho do século XX e que tiveram participações decisivas em várias batalhas. Só que assim, os primeiros aviões na guerra foram usados apenas em missões de reconhecimento, com os pilotos sobrevoando o território inimigo para descobrir a localização das tropas. Aliás, nessa época os exércitos usavam até mesmo balões para isso, com soldados que ficavam lá no alto observando a movimentação dos adversários. É preciso muita coragem para subir nesses balões, mas é um trabalho vital. Conectados à terra por telefone, os oficiais direcionam o fogo da artilharia. Protegê-los torna-se uma prioridade. Só que logo o pau começou a rolar também lá nos céus, só que de uma maneira bem tosca. Que assim, um avião que estava indo para uma missão de reconhecimento inimigo acabava cruzando com outro avião que também estava em uma missão de reconhecimento. Aí o que acontecia? Cada piloto puxava a pistola e começava a tentar atirar no outro avião lá no céu, mano. Olha que bizarro. Às vezes os caras levavam até granada para tentar jogar no avião do inimigo lá no céu. The only way for the enemy to stop the information getting through, or the pilot returning to base with his priceless photographs, was to shoot him down. But in these early days, that was difficult. One of the biggest initial problems with having any effective armament on planes, be it bombs or machine guns or whatever, is simple weight. These are very primitive aircraft, very flimsy, very low-power engines. They have problems even lifting the pilot up, let alone a big heavy machine gun with all its ammunition. Só que em 1915, o mundo começou a ver os primeiros aviões projetados para batalhas aéreas. Between 1914 and 1918, a revolutionary new theatre of war was created, the air. It brought sights never seen or imagined before. There were massive dogfights. There were terrible crashes, and a casualty rate which, at times, meant pilots were almost certain to be killed. It fueled a technological arms race, as designers on both sides sought to outwit each other. Só que é importante lembrar que na Primeira Guerra Mundial não teve tantas missões de bombardeio que ficaram muito famosas, né, na Segunda Guerra Mundial, bomba atômica e o caralho. Isso porque os aviões não tinham capacidade para levar essas bombas. Eles eram leves demais e só conseguiam carregar bombas pequenas. Claro, rolaram alguns bombardeios, mas a maior parte foi feita pelos enormes Zeppelins alemães. Para superar o impasse nas trincheiras, os alemães desenvolvem uma nova arma devastadora: levar a guerra para o ar, visando o coração da Grã-Bretanha, inclusive os civis. O verão de 1915 estava cheio de ansiedade e medo. Mais ataques, mais civis mortos e feridos. A campanha de bombardeios tinha um impacto psicológico devastador por toda a Grã-Bretanha. Os primeiros ataques aéreos da história tinham começado. Só bem perto do final da guerra que começaram a surgir aviões bombardeiros mais avançados. O Gotha foi a fortaleza voadora da Primeira Guerra Mundial. Um bombardeiro de longo alcance com tripulação de 3, levando 3 metralhadoras. Levava menos bombas que os Zeppelins, mas com velocidade máxima de 133 km por hora, voava mais rápido que os interceptadores britânicos. O bombardeio aéreo de civis durante a Primeira Guerra Mundial foi o ponto de virada no século XX. E realmente pôs não só os alemães, mas todos os outros países do mundo no caminho do ataque sistemático a populações civis. Então, na Primeira Guerra, o papel principal mesmo dos aviões foi mesmo de reconhecimento e para atacar a infantaria inimiga com metralhadoras. Era meio que um suporte para ataque que rolava em terra. A não ser, é claro, quando começaram as batalhas de aviões contra aviões. E nessas batalhas surgiu um dos nomes mais famosos na Primeira Guerra. Você não deve imaginar, mas quando eu falar o nome, você vai lembrar. Eu estou falando do alemão Manfred von Richthofen, também conhecido como o Barão Vermelho. His noble Prussian blood and the color of his airplane earn him the nickname, the Red Baron. He flies a 3-winged fighter, the famous Fokker triplane, remarkable for its maneuverability and speed. Bem, o Barão Vermelho é considerado um dos maiores pilotos de guerra da história da humanidade. Foram 80 vitórias em combates aéreos. Durante a Primeira Guerra, ele se tornou um dos maiores símbolos do exército alemão. A sua imagem foi muito usada, inclusive em propaganda da guerra. Flyers were already popular in Europe,
But the combination of the flyer soldier, the man who had a series of victories, was absolutely intoxicating to the press. And so they became lionized. They would get gifts from all over. They'd get dozens of boxes of cigars, boxes of chocolates. Women would send them mash notes and so forth. So it was a phenomenon that occurred in all countries. Então os alemães ajudavam nessa parada e espalhavam vários boatos sobre o mito, o grande mito Barão Vermelho, falando que os ingleses tinham montado vários esquadrões especiais só para caçar o cara. Inclusive o governo alemão até queria que ele parasse de voar, porque se o barão fosse abatido, isso seria um puta golpe na moral dos soldados alemães. Só que ele se recusou a parar de voar e continuou voando até morrer em combate, em 21 de abril de 1918. Isso já bem pertinho do final da Primeira Guerra. Flying above the British lines, pursued by an enemy pilot, he descends too low. He is shot in the heart by an Australian anti-aircraft gun. The victory over the German ace is also claimed by the pilot who was in pursuit, the Canadian Roy Brown, seen here posing with Richthofen's 2 machine guns to prove it. Galera, 1917 foi um dos anos mais importantes para a Primeira Guerra. Bem, não só para a Primeira Guerra, como de todo o século XX. Porque foi nessa época que o Império Russo implodiu. Os russos viviam uma crise interna há muito tempo. Russia. This great Russia that could feed the world was short of food. And very short of other commodities too. There was a scarcity of everything in Russia. Food and clothes and boots and petrol. And paraffin. Discontent was brewing all over Russia. Strikes became commonplace. People from all sections of society questioned the need for war. E é claro que isso ia dar merda. Aí quando explodiu a Primeira Guerra, o povo russo começou a sofrer pra caralho com problemas econômicos e sociais ainda mais pesados. E essa tensão foi crescendo, até que em 1917 estourou uma revolução popular e o governo Czar caiu. Em Petrogrado surgiram revoltas e as metralhadoras da polícia mataram centenas. O conflito espalhou-se para outras cidades. O que farei? Perguntava o czar a seus conselheiros. A resposta era: deves abdicar. Foi o que ele fez, e a dinastia Romanov morreu no dia 16 de março de 1917. Para desestabilizar seu inimigo, a Alemanha enviou para a Rússia o arqui-revolucionário Vladimir Lenin, vindo de seu exílio em Zurique. A partir daquele momento, Lenin lançou-se furiosamente em sua luta pela liderança e a Rússia começou a abandonar a guerra. Bem, agora vocês estão pensando, com a saída da Rússia, a Alemanha se deu bem pra caralho. Porque eles não tinham mais a Rússia pra encher o saco, então beleza. Agora eles podiam ir pra cima com tudo dos franceses e dos ingleses, porque se não tinha a Rússia ia ser mais fácil. Mas não foi bem assim, porque a Rússia saiu. Mas sabe quem entrou? United States of America, Estados Unidos. A bandeira francesa tremula ao lado das estrelas e listras, da bandeira britânica e de faixas que proclamam: o inferno é bom demais para o Uno. De início, os americanos usam chapéu de campanha, mas logo trocam pelo eficaz capacete britânico. Mas, mesmo assim, os rapazes são reconhecidos instantaneamente. Eles são descolados e têm sorrisos amistosos. Os franceses os chamam de Samis, referindo-se ao tio Sam. Por sua parte, os americanos chamam os franceses de ranzinhas, porque são conhecidos por comer pernas de rã. Bem, não é muito difícil de entender como os Estados Unidos entrou na guerra. E pra falar sobre isso, a gente precisa falar sobre os combates que rolavam nos mares. E assim, a gente falou mais das batalhas terrestres até agora, porque os grandes conflitos na Primeira Guerra foram com infantaria. Mas a guerra rolava solta também nos mares. Lembra no comecinho do vídeo, quando eu falei que tava rolando uma corrida armamentista entre a Alemanha e a Inglaterra, as duas maiores potências? Bem, foi por causa disso que a Primeira Guerra teve também avanços tecnológicos nos mares. HMS Dreadnought was Great Britain's attempt to ensure its naval supremacy at a single stroke. Dreadnought was the world's largest and fastest battleship, capable of reaching speeds of 21 knots. Previous battleships had had a maximum of 2 turrets bearing 2 guns each. HMS Dreadnought had 10 guns in 5 turrets and totally revolutionized naval warfare. Então, quando a guerra começou, os alemães e os ingleses tinham várias embarcações gigantescas, além de destroyers e outros barcos de combate menores. Então o pau comeu em vários lugares, tipo o Mar do Norte, o Oceano Atlântico, o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. A Primeira Guerra teve várias batalhas pequenas nos mares, mas teve também umas batalhas gigantescas. Por exemplo, na Batalha de Jutland, que rolou no Mar do Norte em 1916. On that day,
the Royal Navy's Grand Fleet went head-to-head with the German High Seas Fleet. It was the first and only time they would meet in full-scale battle during the First World War. The British had 151 ships, the Germans 99, and Britain expected an easy victory. The battle only lasted 12 hours, but in that time the Royal Navy came off worse. 14 of their ships were sunk, and more than 6,000 lives were lost. E mesmo durante a guerra, eles continuavam construindo e desenvolvendo novos navios. Tanto que em 1917, os ingleses colocaram pela primeira vez na história um porta-aviões no mar. In September 1918, the British commissioned the world's first practical aircraft carrier, the HMS Argus. What was special about the Argus, what was absolutely special, was that big flat deck. The flat deck meant that an airplane could run up to take off. It meant an airplane could land. That meant that you didn't need float planes anymore. It was called an all-weather carrier. By later standards, it's a joke. It can only operate in fairly calm weather. However, compared to float planes, which were the earlier type of naval aircraft, it was a miracle. E outra coisa muito importante que rolava ali nos mares eram os ataques submarinos dos alemães. A Alemanha não tinha barcos suficientes para fazer frente ao imenso poderio naval britânico, mas a Alemanha esperava que sua nova frota de submarinos pudesse desafiar a Marinha Real. Até os grandes couraçados tinham pesadas blindagens apenas acima da superfície, sendo vulneráveis a torpedos disparados de um atacante invisível que os atingisse abaixo da linha d'água. Tá, esse negócio de combate naval e submarino é muito legal, mas o que isso tem a ver com os Estados Unidos? Bem, quando a guerra começou, os Estados Unidos decidiu que não iria tomar nenhum partido. Isso é muito interessante, porque com a guerra, os países aliados iam precisar comprar cada vez mais produtos americanos. Além disso, os Estados Unidos emprestou muita grana para os ingleses e para os franceses. Os dois países devem aos Estados Unidos 2 bilhões de dólares. Essa dívida nunca será paga se a Alemanha vencer a guerra com a sua guerra submarina irrestrita. Ou seja, se tinha alguém que estava se dando muito bem com essa guerra, esse país era os Estados Unidos. Agora, lembra que eu falei que um dos planos dos alemães era cortar a linha de suprimento dos franceses? Bem, o ponto-chave desse plano era impedir que qualquer navio cheio de mercadorias e armas chegasse aos países aliados. E nessa, os alemães acabaram afundando 7 navios mercantes dos Estados Unidos, que obviamente ficaram bem putos e declararam guerra à Alemanha. The United States of America declared war on Germany. For 2.5 years, the most powerful nation in the world had stood apart from Europe's mortal struggle. Now, at last, she was drawn in. Então, em algumas batalhas de 1917, já tinham alguns soldados americanos ali no meio do rolo. Só que aí, a partir de 1918, os caras começaram a desembarcar aos milhares na Europa. They disembarked at Liverpool to a hero's welcome. As we stepped off the gangplank onto British soil, the band struck up the Star-Spangled Banner to welcome us. This being the first time in history that an American Army contingent was ever officially received in England. Aliás, quem também entrou na guerra por causa de ataques submarinos, sabe quem? Brasil! Nossa pátria amada. Bem, o governo brasileiro também disse que seria neutro no início da guerra. Mas em 1917, os alemães atacaram um cargueiro brasileiro que estava indo para a Inglaterra lotado de café. A Alemanha, no dia 13 de fevereiro de 17, declarou um bloqueio naval aos seus inimigos. O Brasil protestou formalmente junto ao governo alemão, mas não adiantou absolutamente nada. 2 meses depois, aconteceu o primeiro incidente, que foi o afundamento do navio Paraná, na costa da Europa. Um navio que seguia carregado de café e cereais para a França, justamente para o submarino alemão, já como reflexo desse bloqueio naval. Quando a notícia chegou até aqui, deu uma merda muito grande. O povo começou a protestar nas ruas, falar, não, vou ter que entregar com esses filhos da puta, eles destruíram nosso navio. Uma galera começou a atacar lojas e empresas alemãs. O governo, obviamente, cortou relações com a Alemanha e continuou atacando os navios brasileiros. Aí, em outubro de 1917, não teve outra solução. Nosso querido Brasil declarou guerra contra os impérios centrais. Olha que bizarro, cara. Por conta dessa grande pressão popular, no dia 26 de outubro de 1917, o presidente Venceslau Braz acaba declarando guerra à Alemanha. Bem, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi bem pequena. Isso porque as nossas forças armadas ainda não tinham muito treinamento especializado para esse tipo de conflito. A gente até mandou militares e médicos para a Europa, mas foram pouquíssimas pessoas. Nossa maior participação mesmo foi com a Marinha, porque alguns navios de guerra brasileiros foram ajudar a patrulhar a costa da Europa. Só que rolou uma parada com um desses navios que a gente precisa falar, porque é história. Tem que
que falar. Ele estava na entrada do mar Mediterrâneo, ali perto do Estreito de Gibraltar. Naquele lugar rolavam vários ataques de submarinos alemães. Todo mundo estava morrendo de medo de um novo ataque. E de repente, no meio da noite, alguém ali começou a gritar que tinha visto um periscópio de um submarino na água. E de que seriam os alemães e que, gente, acordei! Vai todo mundo morrer porque tem um alemão ali, mano. Vai se fuder. Não, mano, como é que eu vou jogar? Ver o Pelé jogar, fudeu. Aí todo mundo pegou as armas e começou a atirar pra dentro do mar. Alemão! Filha da puta, morre, Hitler! Você ainda não é nada, mas morre! Velho, quando eles olharam, eles perceberam que o mar estava cheio de sangue. Não era submarino porra nenhuma, porque submarino não sangra. Era um bando de toninhas, que é um animal parecido com um golfinho. Foi uma verdadeira chacina dos brasileiros. Mataram os bichinhos achando que eram os alemães. Olha só o mico que o Brasil passou. E um detalhe pra vocês. Essa ficou conhecida como a Batalha das Toninhas. Agora vamos deixar as toninhas e os brasileiros de lado para falar de outra coisa muito importante. Porque no final de 1917, a Primeira Guerra Mundial já estava bem diferente do seu início. Principalmente quando a gente pensa em tecnologia. Lembra que a guerra começou em 1914. Então 3 anos se passaram. Então eu falei das inovações dos aviões, falei das inovações dos navios e submarinos. E agora temos que falar as inovações em terra. Porque o lance das trincheiras obrigou os exércitos a criar armas cada vez mais poderosas para tentar vencer as defesas inimigas. Além das armas químicas, rolaram vários avanços de armamentos, como o lança-chamas, que foi usado pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial pelos alemães. Uma nova e terrível arma aparece nos campos de batalha da Primeira Guerra. Um moderno sistema lançador de uma das primeiras descobertas da humanidade. Os lança-chamas foram usados pela primeira vez em Flandres e foram uma das armas que ambos os lados tentavam usar para romper o impasse no campo de batalha. Surgiram também os pequenos veículos blindados e com armas que eram usados desde o começo da guerra. Guiado através da terra de ninguém e poderia varrer os ninhos de metralhadoras, bunkers e defesas a um custo muito inferior ao que a vulnerável infantaria requeriria. Os franceses inventaram até mesmo um super canhão chamado Creusot, que pesava mais de 130 toneladas. Ele era transportado por trilhos e disparava granadas de 700 quilos em até 16 quilômetros. Velho, granadas de 700 quilos, mano. Olha o poder desta porra. Agora, um outro avanço que rolou foi também a comunicação entre as tropas. Isso porque foi nessa época que surgiram os primeiros sistemas de comunicação sem fio, como aqueles telefones que os soldados levam nas costas e a gente vê em vários filmes. Isso mudou muito a cara da guerra. Isso porque, como a comunicação era mais rápida, os exércitos não precisavam mais avançar com centenas de homens. Então começaram a surgir pelotões menores, que se comunicavam entre eles, com cerca de 10, 12 soldados, que eram bem mais ágeis e eficientes. Agora, em 1917, o mundo conheceu um dos armamentos mais famosos da Primeira Guerra Mundial. Um dos mais famosos e um dos mais importantes. Os tanques de guerra. Na verdade, a cair em trincheiras e ficarem entalados. Assim, começaram a adicionar coisas neles que os permitisse cruzar trincheiras. Mas em 1917, os ingleses finalmente arranjaram um modo de usar os tanques na Batalha de Cambrai, e também rolou na França. To cross the trenches, each tank carried a 6-foot-thick fascine, or bundle of brushwood, tightly bound with chains and weighing 1.5 tons. The tanks were to advance in arrowhead groups of 3, and at each trench, the first would drop its bundle, providing a step across for all 3. Então, com todas essas novidades tecnológicas, os exércitos finalmente conseguiram superar as defesas inimigas e a guerra parou de ser estática. E isso, junto com a entrada dos Estados Unidos, fez com que a Primeira Guerra Mundial finalmente começasse a chegar perto do seu fim. Bem, em 1914 a gente teve a Guerra de Movimento, e depois disso a Guerra de Posições. Em 1918 temos a última fase da Primeira Guerra Mundial, que é chamada de Ofensivas de 1918, quando rolaram os ataques finais da guerra. Os otomanos continuavam sofrendo na mão dos ingleses e dos árabes, que apoiavam os aliados na região. Só que em 1918 eles ganharam um novo inimigo, os armênios. Quando o Império Russo implodiu e a Rússia saiu fora, os territórios que eram habitados por armênios fundaram uma república e também declararam guerra aos otomanos. E eles tinham um puta motivo pra isso, porque desde o início da guerra, os otomanos cometeram vários genocídios em cima dos povos da região de onde ficava o seu império. Sim, galera, teve isso também na Primeira Guerra Mundial. Tivemos vários genocídios
genocídios. E quem mais se fudeu nessa foram os armênios. Bem, o genocídio armênio é lógico que foi um negócio menor que o Holocausto da Segunda Guerra, quando milhões de judeus foram mortos. Só que eu não quero fazer um comparativo. Teve sim assassinatos em massa e campos de prisioneiros sem comida, sem porra nenhuma. Morreram mais ou menos 1,5 milhão de armênios nisso. Então dá pra entender porque os armênios declararam guerra contra os otomanos na primeira chance que eles tiveram. Ali para o lado da França, a guerra também estava próxima de acabar. Só que assim, muito sangue ainda seria derramado. Porque os alemães sabiam que a única chance que eles tinham de escapar de uma derrota era fazer um ataque decisivo antes que a Europa ficasse cheia de soldados americanos, que iam chegando em um número cada vez maior. The German High Command realizes its dream of 1914, uniting its forces to overpower the French and British, with a series of offensives along the entire front. Ludendorff repeats, "We must strike before the Americans can throw their forces into the scale." Assim, a partir de março de 1918, os alemães começaram uma série de ataques finais que ficaram conhecidos como Ofensiva da Primavera. Em alguns, eles foram vitoriosos e fizeram os soldados aliados recuarem. After a short period of shelling to prepare the attack, his shock troops, following the example of the young Rommel in Caporetto, infiltrate the enemy lines. The war of movement resumes. For the first time since the trench warfare began, the Allied front is breached. Pela primeira vez desde 1914, a batalha chegou perto de Paris. Os alemães conseguiram até mesmo atacar a cidade com canhões e aviões. The Germans are 75 miles from Paris, and even the biggest guns have a range of no more than 20 miles. This cannon is indeed 75 miles away. It's the Kaiser's secret weapon, a monster made of 3 cannon barrels welded end to end and named the Pariser Cannon. Parisians take to calling it the Big Bertha. Só que a alegria da Alemanha durou bem pouquinho, porque a partir de maio começaram a chegar cada vez mais e mais americanos. E era muita gente, era coisa tipo de 300 mil soldados por mês. E aí a guerra teve outro ponto de virada na Segunda Batalha de Marne. Essa batalha começou com um ataque alemão, mas os aliados conseguiram virar o jogo com tanques e soldados pra caralho e arregaçaram os alemães. Foi uma puta vitória decisiva pra guerra. 350 French tanks rolled into the attack. American divisions spearheaded the main French onset. Field Marshal von Hindenburg described their awakening. Suddenly, a violent hail of shells descended on the back areas. The enemy was undoubtedly attacking on the whole front from the Aisne to the Marne. Steadily, reluctantly, fighting stern rearguard actions, the Germans were forced to withdraw. E foi nisso que os aliados perceberam que era hora de finalizar a parada, era hora de dar o ataque final. E partiram pra cima dos alemães com força total, começando um lance chamado Ofensiva dos 100 Dias. Foram várias batalhas curtas que rolaram entre agosto e novembro de 1918. Morreu gente pra caralho dos dois lados. The Battle of Amiens begins the Allies' 100 Days Offensive. Trench warfare is over. The Germans are in full retreat. E os alemães foram obrigados a recuar por quase todo o território que tinham conquistado no começo da guerra. Enquanto isso, a Itália continuava atacando o que havia restado do Império Austro-Húngaro, que acabou se fudendo por completo. Isso começou também a destruir o império dos caras, porque várias regiões começaram a declarar a sua independência dos austro-húngaros para sair da guerra. Ou seja, todos os impérios centrais tinham se fudido de vez. A Bulgária, que era aliada dos caras, foi a primeira a se render. Aí foi tipo um efeito dominó, com todo mundo caindo, porque o Império Otomano e o Império Austro-Húngaro se renderam logo em seguida. Faltava só a Alemanha, ei Alemanha! E a essa altura a coisa tava uma zona dentro lá do país. Por causa de todas as grandes derrotas, havia uma crise foda no país. Ninguém mais se entendia e começaram a rolar várias pequenas revoluções para todos os lados. Um caos total. O imperador, com medo, foi obrigado a abandonar o trono e fugiu para a Holanda. Aí a Alemanha virou uma república. Isso rolou no dia 9 de novembro de 1918. The German people, exhausted by war and hunger, wanted democracy in and the Kaiser out. But it was the German army which forced the Kaiser to abdicate. He asked his generals to turn the army against the people, but the generals refused.
Aí 2 dias depois, esse novo governo acabou se rendendo aos aliados. Depois de 4 anos, a guerra finalmente havia acabado. In this carriage, hidden from the cameras, the envoys of the Provisional German government sign the armistice. Germany accepts defeat and requests an end to hostilities. On the front, the ceasefire is set for 11 a.m. The 11th hour of the 11th day of the 11th month. E o mundo nunca mais seria o mesmo. Nenhuma guerra mudou tanto o mapa do planeta Terra como a Primeira Guerra Mundial. O Império Russo acabou durante a guerra, e depois dela, os impérios alemão, austro-húngaro e otomano também sumiram. E foram criados novos países como Polônia, Iugoslávia e Tchecoslováquia. Depois de séculos, o centro do mundo não era mais a Europa. Agora esse papel era dos Estados Unidos. Outra consequência foda da Primeira Guerra foi o surgimento da Liga das Nações, criada pelo Tratado de Versalhes. Era uma espécie de antecessora da ONU, que tinha como objetivo impedir que guerras como essa Primeira Guerra Mundial acontecessem. The US president, the French and the British come up with the idea of an international body designed to avoid war in the future. They call it the League of Nations. Como todo mundo sabe, essa ideia meio que não deu muito certo, já que depois teve a Segunda Guerra Mundial. Aliás, galera, uma coisa que é engraçada é que na época que a Primeira Guerra Mundial rolou, ela foi chamada por muita gente de a guerra para acabar com todas as guerras. E foi exatamente o contrário. As tensões entre vários países continuaram e até pioraram por causa dela. Pensando de forma geral, a gente percebe isso até mais de 100 anos depois. World War I was supposed to be the war to end all wars. Instead, it was the first act in a European cataclysm that would flare up again in just 2 decades. Mas agora o caso mais emblemático de como a Primeira Guerra Mundial não resolveu porra nenhuma pode ser analisado olhando a Alemanha, porque o Tratado de Versalhes foi escrito pelos países que venceram a guerra. Esse Tratado de Versalhes colocava os alemães como os únicos culpados pela guerra. Então eles resolveram foder de vez com a Alemanha. Ela foi obrigada a abrir mão de territórios e pagar uma fortuna como indenização para os aliados. Não é à toa que o país faliu completamente na década de 20. The Allies divide up Germany's colonies among themselves and impose harsh war reparations. The treaty has many critics. The renowned British economist John Maynard Keynes writes, "If we take the view that Germany must be kept impoverished and her children starved and crippled, vengeance I dare predict." E muita gente lá de dentro da Alemanha ficou puta com o Tratado de Versalhes. Muitos diziam que as penalidades eram injustas e humilhantes pra caralho. Quem nunca engoliu de verdade essa derrota foi o exército alemão. Isso porque quando a rendição foi assinada, a guerra ainda tava rolando solta. Ainda tinham batalhões inteiros dentro da França. E nenhum dos soldados aliados tinha colocado os pés na Alemanha ainda. Então o exército alemão dizia pra todo mundo lá na Alemanha que eles tinham sido traídos pelo novo governo. E que nunca teve uma derrota final da Alemanha, que a Alemanha nunca se rendeu de verdade. On October 25th, 1918, Ludendorff issues a proclamation. For us, as soldiers, capitulation is unacceptable. We must resist with all our might. This is the beginning of the legend known as the stab in the back. For both Ludendorff and Hitler, the army had not been defeated by the enemy, but by the politicians. Uma pessoa que pensava exatamente assim era um cabo do exército, que tinha atuado na frente ocidental como mensageiro e que depois de ser ferido por gás de pimenta no final da Primeira Guerra Mundial, começou a se envolver com política. 20 anos depois, esse cara mostraria para o mundo que a Primeira Guerra não foi a guerra para acabar com todas as guerras. Pelo contrário, a Primeira Guerra Mundial foi o início do que seria a Segunda Guerra Mundial, que teve como protagonista o cabo mensageiro que foi ferido por gás de pimenta na Primeira Guerra Mundial, lutando ao lado dos alemães. Es kommt und kam damit die Zeit dieses furchtbarsten Verbrechens am deutschen Volk, der ewigen Auspressung und ewigen Ausplünderung, dieser ewigen Unterdrückung. Und wir haben selbst in dieser Zeit gesehen, wie nun langsam das Leben der einzelnen deutschen Menschen immer tiefer und tiefer sank. Eine Inflation hat dann unser Volk noch erdulden müssen, die Millionen Menschen um ihre Spargroschen beraubte.
alles angestiftet und alles gemacht und alles verantwortet von den Männern des Novembers 1918. E esse foi a Nostalgia História sobre a Primeira Guerra Mundial. Por favor, deixa o seu gostei aqui embaixo, porque esse tipo de vídeo dá um puta trabalho do caralho. Então, por favor, pelo trabalho que a gente tem, deixa o seu gostei aqui. Não feche o vídeo antes de deixar o seu gostei, antes de se inscrever aqui no canal, porque esse é um puta estímulo que vocês dão pra gente fazer mais tipo de vídeos dessa maneira. Assista os outros vídeos de história, Nostalgia Hitler, Guerra Fria, Ditadura Militar, e me siga em todas as redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Valeu, Nose Gang. Tamo junto. É nóis.